Olá, meu amigo telespectador, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E aí nós vamos dar continuidade a assuntos sobre a psiquiatria, né? E hoje vamos falar sobre a psiquiatria forense. Você já ouviu falar? Vocês sabem o que é a psiquiatria forense? É para isso que nós estamos aqui no programa Missão Saúde na TV. Ele é para informações assim valiosíssimas. E vamos continuar aí com o Dr. José Walter Prado, que é o médico psiquiatra, já esteve conosco aqui no programa passado, e nós vamos explorar um pouquinho, porque aqui no Missão Saúde na TV a gente gosta de explorar, né, doutora Rejane? Exatamente. Exatamente. Hoje a gente vai aproveitar aí as informações de um tema super interessante, que é sobre a psiquiatria forense. A senhora estava até a gente comentando sobre isso, né? A senhora, ai, que legal, achei massa Exatamente. Demais Muito esse assunto. Ela se sentiu assim, gente, que hoje vai estar assim no CSI e tal, é isso, é? Exatamente. Eu lembrei dos episódios do CSI, né? Sherlock Holmes, enfim. Foi, ela falou Sherlock Holmes, isso aí. Vamos... E doutor, aí o que o senhor acha aí? Eu queria que o doutor Walter se apresentasse novamente, né? Porque ele já esteve conosco no programa passado, mas para você que não assistiu e que tem ainda a oportunidade de assistir, viu? Mas ele vai estar fazendo a sua apresentação aqui. Fala um pouquinho para a gente de onde o senhor é, doutor, de onde que o senhor se formou. Fala aí para a gente um pouquinho do seu currículo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma oportunidade sempre boa falar sobre temas, né, relacionados à psiquiatria e especificamente esse tema que é um pouco polêmico, né? Bom, eu sou mineiro, mas estou no Pará desde os 6 anos de idade. Fiz minha formação como médico no Tocantins, depois fui para São Paulo fazer psiquiatria, fiz a subespecialidade da psiquiatria, que é a dependência química, e por último agora a psiquiatria forense. E atuo em Marabá, voltei para Marabá desde 2014, então desde essa época atuando aqui sempre na região, Marabá, Parauapebas, mas principalmente aqui em Marabá. Ótimo, muito bom mesmo. E eu já queria agradecer, né, porque, gente, não é fácil, ainda mais na época em que nós estamos vivendo, em que a solicitação por psiquiatra, né, doutora Regina, a gente comentando isso agora há pouco, né, está assim muito grande. E aí o doutor Walter tirar esse tempinho para estar aqui conosco, também é professor lá na Facimpa, e assim, trabalha no IML, então assim, são muitas atividades e nós nos sentimos privilegiados por ele tirar esse tempo para estar aqui conosco. E eu já vou começar a explorar ele aqui. E eu já queria saber, doutor, explica aí para o nosso telespectador, o que é a psiquiatria forense? Começa aí já, né, nos passando essa informação para quem está em casa e para nós também aqui no estúdio. Certo. A psiquiatria forense, ela é uma subespecialidade da psiquiatria. Ou seja, para o médico ser psiquiatra forense, ele tem que ser psiquiatra primeiro, né? Então, nós temos uma formação em medicina geral, depois nós fazemos psiquiatria e depois mais uma subespecialidade, que é a psiquiatria forense, né? E essa especialidade, ela atua, é uma interface entre a lei e a psiquiatria. Então, os temas relacionados à legislação, à dúvida sobre a sanidade mental da pessoa, então, tudo que envolve justiça, tudo que envolve o processo e a sanidade mental, o profissional responsável por isso é o psiquiatra forense. Então, resumindo, a psiquiatria forense, ela é uma subespecialidade da psiquiatria. Ok. E, assim, do ponto de vista prático, como é que pode ser aplicado a psiquiatria forense? Certo. A psiquiatria forense, ela atua toda vez que se tiver uma dúvida sobre a sanidade mental da pessoa. Então, não só relacionada a crimes, mas de uma forma geral, você tem alguma dúvida no âmbito jurídico, tem uma dúvida sobre a sanidade mental da pessoa, se aquela pessoa ela apresenta algum transtorno ou, de forma geral, ela é normal ou não, se tem essa dúvida, a psiquiatria forense atua justamente nisso. É a interface entre a justiça e a medicina, é uma comunicação entre a justiça e a medicina. Tarefa muito árdua, né, doutora Rejane? Assim, para você entender, aí a gente discutiu bastante isso no último programa, entender a mente humana, né? Porque assim é algo fantástico,
Eu acho muito fácil. Fantástico, porque não existe assim um exame, né, doutor, que a gente discutiu também, o senhor explicou bastante isso no último programa, que diga lá, tá lá, não é igual assim pegar um osso, você visualiza e tá fraturado, não é isso, doutor? Exatamente. Na psiquiatria, né, uma especialidade médica com essa peculiaridade, que nós não temos nenhum exame complementar específico para ajudar no diagnóstico. Claro, muitas vezes nós solicitamos exames, mas para excluir uma doença orgânica, por exemplo, uma doença do cérebro, ver se aquele cérebro não está doente visivelmente. Então, os exames complementares na psiquiatria são para excluir um diagnóstico secundário. E o nosso diagnóstico todo é baseado na anamnese, na conversa, por isso que as consultas de psiquiatria são longas, e nós precisamos, às vezes, de 2, 3, 4 consultas, então, assim, 4, 5 horas de conversa até a gente fechar esse diagnóstico. E na psiquiatria forense não é diferente. Nós não temos nenhum exame complementar, então, muitas vezes, a gente tem que conversar e fazer vários encontros até a gente conseguir chegar nesse diagnóstico. Eu acredito mesmo, porque assim, não é só um momento, não é só aquele, eu penso assim, não é só uma estadia desse paciente ali que você vai conseguir fechar o diagnóstico, porque muitas vezes o paciente pode simular, né, doutor, algo que, principalmente, acredito eu, relacionado à justiça, né, que pode simular, não, eu vou me fazer aqui que eu sou um psicopata ou algo nesse sentido, que é para o doutor dizer no laudo lá que eu sou. Não é isso? Acontece isso. Sim. Eu não diria que é comum, mas é até um pouco frequente, né, essa questão da simulação. Na medicina geral, na psiquiatria, por se tratar de uma especialidade, a psiquiatria forense, por se tratar de uma especialidade pericial, em que você tem que avaliar, às vezes, fatos do passado, comparar com o estado atual, né, da pessoa que está sendo acusada ou do paciente, muitas vezes acontece a simulação. Mas, como nós temos um papel técnico, né, a gente passa por essa formação técnica, muitas vezes nós conseguimos detectar essa simulação. Porque a gente está falando de medicina e, de forma geral, de uma doença. Então, a doença ela sempre tem um padrão. Então, a pessoa, às vezes, fala, eu escuto voz, eu tenho uma alucinação. Porém, a alucinação ela segue um padrão médico. Assim como, por exemplo, numa pneumonia, quando você vai auscultar o pulmão, a pneumonia tem um tipo de som específico. A alucinação também tem um padrão específico, falando de alucinação de uma forma geral. Ou sintomas depressivos têm um padrão específico. Então, através de vários instrumentos, a gente consegue determinar ou ter indício se é simulação ou não, ou se aquilo é real. Falei para vocês que é muito interessante o assunto. Doutor, fala para a gente aonde esse médico psiquiatra forense atua, onde que ele pode atuar? Certo. O psiquiatra forense, ele tem basicamente 2 caminhos de atuação. Um caminho público e o caminho privado. O caminho público é através de concurso público, né? O médico psiquiatra faz o concurso para ser médico psiquiatra legista do IML, então ele vai atuar pelo Estado, certo? Então, toda vez que você tiver a dúvida sobre a sanidade mental de uma pessoa, de um preso, enfim, o juiz solicita o exame de sanidade mental e o médico psiquiatra do IML vai fazer esse exame. E a outra forma de atuação é dessa mesma forma, porém é privado, ou seja, particular. A pessoa, vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem, a pessoa comete um crime e surge dúvida se a pessoa cometeu esse crime por doença mental ou não. Ou seja, a pessoa cometeu o crime porque ela tinha uma doença mental? Essa foi a dúvida. O juiz solicita o exame de sanidade mental. O psiquiatra concursado do Estado, do IML, vai fazer essa perícia. E como o acusado tem direito, assim como contratar um advogado, ele também tem o direito de contratar um psiquiatra forense para acompanhar a perícia, para defendê-lo ou para acompanhar o processo, né? Então, isso a gente está falando na parte criminal, mas isso acontece também na área trabalhista, né? A pessoa tem uma doença e essa doença, surge dúvida se essa doença é do trabalho ou não. O juiz nomeia o perito, esse perito vai fazer a perícia.
O paciente tem também o direito de contratar um psiquiatra para ajudá-lo no processo, para acompanhar o processo. Então, o psiquiatra forense atua ou no IML, ou o termo técnico do outro papel é assistente técnico do paciente. Muito interessante. E explique para nós e para aquelas pessoas que estão nos assistindo o que significa o termo que é popularmente conhecido como psicopata, porque é muito comum a gente ouvir. Certo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem, quando a gente fala de psicopata, a gente tem a imagem do serial killer americano, né, dos filmes, das séries, daquela pessoa que mata todo mundo. Isso também está associado, ele pode ser um psicopata. Mas, do ponto de vista técnico, o termo psicopata, ele está relacionado, ele é associado a um transtorno de personalidade que a gente chama transtorno de personalidade antissocial ou dissocial, certo? Então, o termo médico psiquiátrico para esse diagnóstico é um paciente que tem um transtorno de personalidade antissocial ou dissocial. E o que isso significa? É uma pessoa que nasceu, ou seja, ele é hereditário, ele é da pessoa, que tem uma anestesia emocional. O que é isso? Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não tem empatia, ele não se comove, ele só faz o que lhe agrada, só o que dá prazer, só o que lhe satisfaz, né? Então, se a gente pudesse resumir, o psicopata seria uma pessoa totalmente alheio ao sentimento dos outros. Então, ele vê uma pessoa passando fome, isso não o comove. Ele vê uma pessoa triste chorando, isso não o comove. Simplesmente, ele não se coloca no lugar do outro, ele só faz o que lhe agrada. E interessante falar que grande parte dos psicopatas não agem com violência, grande parte dos psicopatas não tem ficha criminal, estão na sociedade, nas mais diversas profissões, né? E muitas vezes a gente até conhece, tem alguém convivendo, porque essa imagem de associar a violência, ela não é real. Claro, grande parte dos psicopatas são violentos e cometem atos violentos, mas a grande maioria não está associado diretamente com a violência em si. Não, eu estou aqui encabulada. Desde atos de corrupção, desde atos de, enfim, passar na fila, enfim, tomar vantagem de alguma forma, são traços de psicopatia. E existe alguma pista do que pode estar na gênese desse transtorno ou ainda está totalmente obscuro atualmente? Tem sim. Então, ainda está bem rudimentar, ainda está engateando, mas nós temos já algumas teorias de algumas regiões do cérebro que são hipoativas, ou seja, como se aquela área cerebral não funcionasse. Principalmente a área da emoção, do sentimento, da comoção. Então, estão começando a associar alguns exames de imagem. Algumas áreas cerebrais dessas pessoas não funcionam bem, são hipoativas, ou seja, nascem com uma deficiência funcional. Assim como está associando a uma hipoatividade na depressão, pessoas com depressão ou com transtorno bipolar, enfim, isso está bem rudimentar ainda, mas já está começando a ter alguns exames de imagem que a gente pode ter algum indício disso, mas ainda tudo experimental. Gente, eu estou aqui com minha cabeça está fervendo aqui, querendo perguntar um monte de coisa ao mesmo tempo. Doutor, sociopata e psicopata, tem diferença nesses dois termos? Não, basicamente são sinônimos, não tem diferença nenhuma, né? Sociopata, psicopata, são todos sinônimos para o diagnóstico médico de transtorno de personalidade antissocial. Então, basicamente, a gente está falando da mesma coisa, né? É uma perturbação mental, né, que essas pessoas que têm essa característica têm essa anestesia emocional. Gente, muito bacana. Estou tirando aqui todas as nossas dúvidas, porque eu sei que você, telespectador, aí também fica ansioso aí com algumas questões que, assim como nós aqui que somos profissionais, a gente tem essas dúvidas. E, assim, já acabou o primeiro bloco, viu? Já foi, tá? Então, não saiam daí, fiquem ligadinhos no programa, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV.